Fala galera, hoje nós vamos falar do porquê que muitos atletas, mesmo treinando certinho, 4 vezes, 5 vezes na semana, não progridem. Encontra aquele platôzão ali e não tem melhora da performance. Quer entender um pouquinho mais? Fica aqui comigo, eu sou o Vini e aqui no canal eu te ajudo a treinar com ciência. Vamos lá, o que eu estou falando aqui é uma coisa bem clássica que acontece, principalmente com a pessoa que já treina já faz um tempinho. Você está ali treinando, já tem uns anos que você treina, e você meio que encontrou sua semana perfeita, já tem seus horários de treino, mas aí você para de treinar, para de melhorar. Estou aqui treinando, mas não evoluo, não sei o que está acontecendo. Então, geralmente isso aí tem relação com um princípio da fisiologia que a gente chama de progressão de carga, tá? O que significa isso? Significa que a gente tem que mudar o tipo de estímulo que a gente vai fazer, porque senão o que acontece? A gente se adapta àquele estímulo e aí você não tem adaptação mais. Então, isso aí parte de um outro princípio que se chama o princípio da supercompensação. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui para vocês. Mas que é o seguinte, o treino é um estresse, seu corpo vai, a partir desse estresse, sinalizar que tem que haver mudanças, e aí durante a sua recuperação você vai fazer essas mudanças, e aí, quando você estiver recuperado, você vai estar super compensado, ou seja, você vai estar melhor do que você estava antes. E aí se você repete o mesmo treino, ele vai ter um estímulo menor, porque você não é mais aquela mesma pessoa que você era antes. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque conforme você vai supercompensar, em um determinado momento você para de ter adaptação se você ficar repetindo o mesmo estímulo. Isso é uma coisa clássica que a gente vê em pessoas que trabalham com alguma atividade que demanda da parte física. Então, a pessoa é carteiro, por exemplo, que anda muito o dia inteiro, mas ele chega um determinado momento que ele não evolui mais. Ele está ali treinando, mas ele faz todo dia a mesma caminhada, na mesma velocidade. Isso não é mais um estímulo, já que o corpo dele está adaptado, tá? Então, por isso que a gente fala às vezes que essa pessoa tem que fazer atividade física mesmo sendo carteiro, caminhando, sei lá, 15, 20 km por dia. Não sei quantos ele, não tenho nem ideia quanto que um carteiro anda por dia. Hoje acho que eles andam menos, né? Mas beleza, então o princípio é esse. E eu gosto de fazer uma analogia aqui, mostrando como você vai na academia. Quando você vai treinar na academia, você vai começar lá, você nunca treinou, vai começar com um pezinho baixo no agachamento, vai fazer 3 séries de 12 ali, fica todo dolorido, 2 dias depois está dolorido. Com o tempo você não sente mais dor, e aí você já começa ou aumentar o volume, ou botar mais peso, ou aumentar as repetições, né? Ou as séries. Porque senão, se você ficar treinando para sempre com esse pezinho baixo aí, você não vai ter adaptação nenhuma. Então aquela pessoa que vai na academia e treina sempre o agachamento com 10 quilos de cada lado, vai ficar fácil. E aí você não vai ficar nem forte, nem musculoso, nem nada do que você está buscando ali. Então a gente precisa ter uma progressão de carga, tá? Essa carga tem que estar sempre aumentando para a gente ter o novo estresse e fazer um estímulo para ter a supercompensação. Quando a gente está falando de endurance, principalmente no ciclismo aqui, a gente tem 2 componentes aí. Então eu posso mexer no volume ou posso mexer na intensidade. Esses 2 são uma maneira. Seria o tanto de repetições que você faz ou aumentar o peso, né? A intensidade seria o peso. Beleza? Então a gente tem que pensar nisso, porque o que eu vejo muito é o clássico, assim, são as pessoas que já treinam há algum tempo, fazer 2 intervalados na semana e faz o longão no fim de semana. E aí os 2 intervalados geralmente não mudam muito. Então assim, isso eu estou falando de pessoas que não têm treinador, tá? Lógico que quando você tem um treinador, ele vai fazer uma progressão para você, ele sabe desse princípio. Mas as pessoas que estão sem treinadores, eles vão lá e falam, eu faço 3, por exemplo, aqui 3 tiros de FTP de 12 minutos. Maravilha. É a mesma coisa do peso. Depois de 2 semanas, 3 semanas, você está fazendo a mesma coisa. Então, você deveria ter progredido. E aí, como que a gente progride? Porque não necessariamente seu FTP vai aumentar fazendo esse estímulo, tá? O que você pode aumentar é o tempo que você consegue sustentar o seu FTP. Então, se você ficar esperando o FTP subir para aumentar, pode ser que ele não aumente e você vai ficar fazendo sempre a mesma carga. Então, aumentar a potência talvez não seja ideal, que você pode mudar de zona. Mas o que você pode fazer é aumentar o tempo. Então, se você fez 3 de 12, na outra semana você pode fazer 3 de 15, 3 de 18, depois chegar a 3 de 20. E aí você pode fazer blocos maiores, então faz 2 de 25, 2 de 30. Parece difícil, mas conforme você vai se adaptando, isso é possível, tá? E é bastante interessante, que é uma adaptação legal.
dependendo do tipo de modalidade do ciclismo que você faz. Então isso é uma coisa importante, a gente tem que ter essa progressão, tá? Se vocês lembrarem do vídeo que eu fiz passado aqui, falando do training low lá, que seria baixar o glicogênio no início, o que a gente vê realmente na ciência é que o que mais sinaliza para a gente ter adaptação, a sinalização da MPK, vou deixar o vídeo aqui para vocês, é a intensidade mesmo. Por quê? Porque ela vai consumir esse glicogênio durante. Então parece que o nível que você termina de glicogênio muscular ao fim da sua atividade física é o que mais ativa a MPK. Então, se você entrou muito nessa reserva, você vai ter mais estímulo para adaptação. E para acontecer isso, a gente sabe que a gente usa glicogênio com a intensidade. Então, conforme você aumenta muito a intensidade, a gente vai ter mais essa sinalização. Isso é uma coisa interessante para você avaliar o seu intervalado. Então, se você está fazendo, por exemplo, os 3 de 12 lá no FTP, o primeiro é para ser legal. Se o FTP estiver bem calculado, você vai fazer um 3 de 12 legal. O primeiro é bem tranquilo. O segundo você já vai dar uma sentida. E o terceiro é para você estar chegando ali nos 12 bem cansado. Então, você começa com uma percepção de esforço, por exemplo, de 6, 7 e vai terminar numa percepção de 8, 9. O último intervalo, a percepção é muito pior, tá? E isso é legal, isso quer dizer que você está entrando no seu glicogênio, provavelmente seu lactato vai estar mais alto depois desse último intervalo, quer dizer que você teve uma intensidade maior e consumiu mais carboidrato de maneira anaeróbica, né? Então isso é o plano, tá? Agora, se você está terminando os 3 intervalos e está tranquilo, foi tudo percepção baixa, está na hora já de você mudar esse intervalado, tá? Então a percepção de esforço pode ser uma maneira que você melhorar os seus treinos. E aí, isso é bem importante, você tem que fazer e é legal fazer com o tempo, tá? Outro erro bastante importante que eu vejo é as pessoas focarem muito em quilômetros. Então eu vou fazer meu treino longão de 3 dígitos. O que significa 3 dígitos? Depende do terreno, depende da velocidade, você estava andando com um pelotão, estava andando sozinho. Então assim, eu prefiro fazer em volume de tempo, então você fala, eu estou bem, meu endurance está legal até 2 horas, eu estou precisando melhorar isso. Então você vai fazer um treino que seja um pouquinho mais longo que esse. Porque o erro também acontece o seguinte, eu falei aqui, né? A intensidade é muito importante para a adaptação. Mas, 2 coisas. Primeiro que a gente precisa de volume. Então se você treina principalmente para esportes mais longos, você vai fazer uma maratona ou um Ironman, você precisa do volume, tá? Você não vai ficar bom em 4 horas de pedal treinando sempre 1 hora, 1h30 ali com intensidade. Você não vai ter essa adaptação. Então a gente precisa da adaptação da baixa intensidade também para ganhar esse lastro de volume. Mas a outra coisa é, se você faz só intensidade, e a gente tem que lembrar disso, conforme a gente aumenta a intensidade, a gente aumenta a necessidade de recuperação. Então o tempo de recuperação para estímulos mais intensos é muito maior do que para estímulos menos intensos. Então você está ali fazendo o seu endurance, a recuperação, se a gente faz, você está acostumado, lógico, depende do atleta, mas faz ali 1h30, 2 horas de endurance, com certeza você está bem no outro dia para treinar de novo, ou 2 dias depois ainda mais. Mas se você faz intervalado de alta intensidade, talvez você vá precisar de umas 48 horas para estar recuperado. Então, não dá para fazer só intensidade, tá? Muita gente faz isso, mas eles acabam fazendo da maneira mais errada possível, que é nunca treinar intensidade de verdade. Então, fica sempre num Z3 ali, não é nem Z2, nem Z4, não faz FTP, não faz Z5, não faz VO2 máximo, tá sempre treinando num Z3. É legal, dá velocidade, você anda com todo mundo, mas você vai estagnar, tá? Esse aqui é um erro bem comum. Por quê? Primeiro que você está tendo um pouquinho mais de adaptação do que se você treinar em baixa intensidade, em Z1 e Z2. Mas está gerando mais fadiga. Então, você está gerando uma fadiga a mais para ter um ganho que não vai ser tão diferente em adaptação. E se você for fazer um intervalado de alta intensidade, você vai estar com uma fadiga maior acumulada. Então, você não vai estar tão descansado para gerar esse esforço de maneira adequada. Então, você pode atingir potências mais altas no seu intervalado, você pode fazer mais intervalos e aí você ter mais ativação, mais uso de glicogênio, mais ativação da MPK. Então, treinar endurance numa intensidade baixa é legal para você estar descansado para fazer seu treino de verdade, que é o key session ali, que é o que vai estimular bastante seu organismo, tá? Então tem que tomar esse cuidado, assim, é interessante você estar descansado para treinar forte. Então assim,
treine seu volume em baixa intensidade e use a intensidade nos dias que você tem que treinar de verdade. Então foque nisso, tá? Lógico que a gente tem que pensar em recuperação, alimentação é extremamente importante, a disponibilidade de carboidrato para essas key sessions aí tem que estar maximizada, e aí você vai conseguir fazer estímulos de verdade, ter uma fadiga, ter o uso do glicogênio e ter as adaptações que você está buscando. E aí a gente tem que pensar no tipo de atleta também, porque esses dias um amigo me mandou aqui que conversei com o ChatGPT e pedi para ele fazer um treino que eu quero melhorar no ciclismo e tal. O negócio mandou para ele um treino que segunda-feira ele fazia treino de FTP 3 de 15 e na quarta-feira treino de VO2 4x4. Então era 4 minutos em VO2, descansava 4, fazia... Se é um atleta iniciante, que era o caso, depois que ele fizer o primeiro treino, ele não vai conseguir fazer o treino de FTP. Depois que ele fizer o treino de VO2, ele nunca mais sobe na bicicleta. Ou ele vai falar, não vou fazer isso aqui nunca mais, porque o treino de VO2 é insuportável, é horroroso. Quem já fez sabe, a gente precisa, mas ele é ruim de fazer. E vai demandar uma recuperação muito maior. Então, assim, você já vai quebrar esse atleta no começo. Então, a gente tem que pensar em periodização, tem que pensar na progressão, tá? Quando a gente está falando de atleta que está começando, iniciante, intermediário, sempre o foco vai ser começar com volume, criar uma base aeróbica, você vai aumentando esse volume em tempo ali semanal. Então, sei lá, se você não treina nada, vai treinar 3, 4 horas por semana, depois vai passar para 5, vai aumentando semanalmente. E aí depois que você já está acostumado, já criou um lastro, a gente passa a introduzir intensidades. E aí nós não vamos lá para FTP, nem para Z4, Z5, VO2 máximo. A gente vai começar com o Z3. Então você vai fazer estímulos de Z3. Lógico que a gente pode fazer estímulos mais longos, começa com, sei lá, 12, 15 minutos. E um outro de sweet spot, talvez. Então, assim, a intensidade também vai começar mais baixa e a gente vai gradualmente aumentando isso para você se preparar para realmente conseguir fazer os treinos tanto de FTP, que é bem legal, aumentar seu tempo até a exaustão no FTP, e os treinos de VO2 quando chegar a hora de você fazer isso. Geralmente essas periodizações começam assim, tá? Isso é uma periodização clássica que a gente chama, então você começa pela base, vai aumentando a intensidade e vai ficando mais específico para a sua prova. Então vai depender do tipo de prova que você faz também. Um treino de Ironman é totalmente diferente de um treino de XCO. As intensidades são outras durante a prova, então a gente tem que fazer uma periodização diferente, tá? Por isso que é tão complexo assim, não é só jogar lá no ChatGPT e achar que está tudo certo. O prompt aqui é importante, tá? Mas o que eu acho mais importante é você procurar um treinador para te ajudar, já que se você chegou nesse nível, você teve uma melhora de performance, mas agora está meio estagnado, talvez seja a hora de você contratar um bom treinador. Por quê? Porque uma outra coisa interessante é, a gente faz essa progressão de carga, mas isso vai gerando uma fadiga acumulada, tá? E talvez você precise de uma semaninha para fazer uma supercompensação. Então a gente faz uma semana com menos carga, isso... O clássico aí as pessoas fazem 1 a cada 3, então faz 3 semanas de progressão de carga, 1 semana de descanso. Isso pode ser interessante para a gente ter esse progresso contínuo, não entrar num overreaching aí disfuncional. Mas quando você tem um treinador, ele está olhando sua semana, ele viu, ele programou seu treino. Então talvez ele fale, com 2 semanas você já está cansado. Então talvez a gente faça uma semana agora de descanso. Porque atletas variam, um atleta mais master talvez tenha uma recuperação pior, vai precisar de... Essa fadiga acumulada vai ser mais rápida, ou é uma pessoa jovem que está treinando pra caramba, tá bem, vamos fazer 4 na quarta semana, ou só a hora que ele precisar, tá evoluindo, tá progredindo, não vou colocar descanso agora, vou colocar mais pra frente, qual que é o objetivo, o que você está querendo ganhar, entendeu? Então isso é bem legal de um treinador que vai olhar realmente seu treino e vai conversar com você, como você está se sentindo, conseguiu fazer os intervalados, conseguiu estender o tempo. Então vamos descansar ou vamos socar mais ficha, pode acontecer também. Então isso é bastante interessante e te ajuda muito. E aí depois que a gente já tem essa base criada e tal, porque vocês vão falar, você fez um vídeo de durabilidade, vou deixar aqui para vocês, e aí falou de botar estímulos depois de gastar 1.500 joules e tal. Pois é, tem que estar preparado para fazer isso. Você precisa de base, porque esses 1.500 joules, você não pode entrar lá na sua capacidade anaeróbica, porque você vai gastar o que você vai precisar no intervalado. Então tem que ser aeróbico. Você vai fazer um endurance aqui, você vai fazer 2 horas de endurance. Você está preparado para fazer 2 horas de endurance sem
recrutar essas fibras mais fortes, aí tipo 2, sem estar com lactato alto para fazer esses estímulos no final. Isso é importante. Então tem que estar com a base boa. Outra coisa, você tem que conseguir fazer os intervalos. Então primeiro a gente treina no estado descansado e você faz bons intervalos para ter o ganho de potência, de velocidade que você precisa. E aí depois você vai fazer esse mesmo treino depois de um cansaço ali, que seria a durabilidade. Então, para ter durabilidade, você também precisa ter esse lastro, tá? E aí, se você é um atleta que não está com condição de procurar um treinador agora e tal, uma coisa que eu recomendo é você fazer uma semaninha meio padrão ali, de ter 2 vezes na semana intensidade. E aí você lembra disso. Então, você vai começa lá no começo da temporada, agora não é o caso, mas você vai treinar pelo menos sua base aeróbica, e aí demora uns meses, tá? Essa adaptação demora mais tempo para acontecer, e aí depois você coloca 2 na semana ali de intensidade. Lembre, comece com as intensidades mais baixas, então vai Z3, sweet spot, que é 10% abaixo do seu VO2, do seu FTP. E aí quando você estiver bem nisso aqui, a gente passa para as intensidades mais altas. A gente está pensando em FTP e VO2 máximo. Comece sempre com menos intervalos e aí a gente vai aumentando os intervalos, tá? Usar a percepção de esforço pode ser uma maneira de saber se esses intervalos estão bem ou não. Lembre sempre de fazer um descanso aí com um tempo programado, porque isso é interessante, e ouvir seu corpo também. Se você começou a fazer os intervalos, não conseguiu terminar, talvez você esteja cansado, esteja precisando de um recovery. Então, às vezes você pode tirar 2 dias off aí, 1 dia, depende do tanto que você está cansado. Tente fazer essa autoavaliação para você treinar melhor e estar sempre evoluindo. O que a gente tem que pensar aqui é que a evolução vem com a consistência. Então, treinar certinho durante o ano inteiro vai te gerar muito mais benefício do que uma sessão que você vai fazer uma super intensidade e depois vai ficar cansado ou vai ficar doente, sua imunidade caiu e aí você perde 3, 4, 5 dias de treino porque você fez cagada, tá? Então, fiquem atentos nisso, a gente tem que usar a percepção de esforço, escutem seu corpo, não foquem só ali na potência, na frequência cardíaca. A percepção de esforço é o padrão ouro aí para a gente saber se a gente está fazendo o estímulo certo, se a gente está tendo a recuperação certa e se a gente está evoluindo. Era isso, galera. Valeu, se vocês curtiram, dá um joinha aí, compartilha isso aí com seu amigo que treina sozinho e está sempre treinando forte, mas nunca está treinando forte de verdade. Valeu!